Família rubro-negra, chegou aquele momento de abrir o jogo sem filtro, sem máscara e sem enrolação. Porque a verdade precisa ser dita e tá mais do que provado que tem gente que vive para tentar diminuir o Flamengo. Os caras não se aguentam. Quando o Mengão vence, quando o Mengão brilha, quando o Flamengo é destaque mundial, eles fazem de tudo para jogar areia na festa do torcedor, para desvalorizar o que o time constrói dentro de campo. Só que agora a máscara caiu, irmão. Caiu bonito. A gente vai falar sobre isso, sobre Michael, sobre o Cruzeiro que não larga do nosso pé no Campeonato Brasileiro, sobre o Lucas Paquetá e até sobre a coletiva importante que vai acontecer no Ninho. Então fica ligado porque o caminhão de notícias está carregado. Vamos começar pelo ponto que mais irrita qualquer torcedor do Flamengo, a tentativa descarada de desmerecer nossas conquistas. Ontem ficou mais do que claro que tem uma galera que trabalha dia e noite para diminuir tudo o que o Mengão faz. Quando o Flamengo venceu o Chelsea no Super Mundial, muita gente da mídia apareceu para dizer que aquele era o pior Chelsea da história. Jogaram essa narrativa no ar como se fosse verdade absoluta só para tentar tirar o brilho da vitória rubro-negra. Mas ontem, meu parceiro, o Chelsea foi lá e simplesmente atropelou o Paris Saint-Germain aplicando uma goleada daquelas. E aí, cadê o discurso de que era o pior Chelsea sumiu? Os mesmos que falaram que o time inglês era fraco ontem já estavam mudando o tom. Agora já dizem que não era bem assim, que o Chelsea não era tão ruim, que jogou bem, que o elenco é forte. Para isso só reforça o que a torcida já sabe há tempos, existe uma movimentação para tirar o mérito do Flamengo. Mas não vai colar. O Mengão fez história, ganhou de um gigante europeu e tem que ser respeitado por isso. E enquanto tem gente preocupada em tentar apagar nosso brilho, o Flamengo segue focado em campo. Vem vencendo, vem pontuando e a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro foi mais uma prova de que esse time tá no caminho certo. A vitória sobre o São Paulo foi firme, foi na raça e mostrou que o elenco tá fechado mesmo com todos os problemas que surgem nos bastidores. O Flamengo assumiu a liderança com 27 pontos e ainda tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes diretos. E olha só quem vem logo atrás colado na nossa cola, o Cruzeiro também com 20 pontos. Os mineiros golearam o Grêmio por 4-1 no Mineirão e continuam ali mordendo nosso calcanhar. O Bragantino aparece na 3ª posição com 26 pontos e o Bahia fecha o G4 com 24. E ainda tem o Palmeiras na 5ª posição com 22, mas com 2 jogos a menos, então é bom ficar de olho. É um Brasileirão que tá embolado na parte de cima da tabela. E qualquer vacilo pode custar caro. Por isso, cada ponto é valioso. E o Flamengo tem um elenco qualificado, mas também precisa lidar com situações que mexem nos bastidores. Uma delas é o futuro do Michael, que parece estar com os 2 pés fora do clube. O jogador já deu sinal verde para seus representantes buscarem propostas. E 2 equipes do mundo árabe já estão de olho. O Al Duhail do Catar e o Al Warda dos Emirados Árabes demonstraram interesse e podem formalizar uma oferta nos próximos dias. Inclusive, essa movimentação já vinha sendo ventilada antes mesmo do Super Mundial. A diretoria do Flamengo sabe que Michael é um ativo importante, mas também entende que ele quer sair, que deseja voltar ao mundo árabe, onde já teve passagem de sucesso. E com o próprio técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto buscando um novo nome para o lado esquerdo, fica evidente que o Michael não está mais nos planos a longo prazo. Se vier uma proposta dentro do que o Flamengo considera justo, a tendência é de que ele seja liberado sem muita negociação. O clube não vai fazer jogo duro porque entende o desejo do atleta e já está se movimentando para trazer reposição. O Michael tem mercado, tem qualidade, mas neste momento está mais na vitrine do que dentro do projeto rubro-negro. E quando o jogador quer sair, o melhor é resolver logo evitar novela e focar no que realmente interessa, que é montar um elenco competitivo e comprometido com os objetivos da temporada. Outro nome que vem ganhando destaque nas últimas horas é o de Lucas Paquetá. O meia que surgiu no Flamengo e brilhou no futebol europeu pode estar de saída do West Ham. A situação dele ainda depende de desdobramentos jurídicos, mas caso seja inocentado, o clube inglês já deixou claro que vai colocá-lo no mercado. E aí, claro, o Flamengo surge como uma opção interessante. O próprio Paquetá já deixou no ar que gostaria de voltar ao Brasil, e voltar ao Flamengo seria algo natural. A torcida sonha com esse retorno e a diretoria observa com atenção. Mas não estamos sozinhos nessa disputa.
Clubes do mundo árabe também estão de olho e vão tentar seduzir o jogador com propostas financeiramente mais atrativas. Vai depender do coração do jogador do projeto esportivo que o convence mais e de como as conversas vão evoluir nas próximas semanas. Enquanto isso, o Cruzeiro segue de olho em reforços e tem um alvo no elenco do Flamengo. Matheus Gonçalves está na mira dos mineiros e a negociação já chegou à 5ª fase, o que indica que as conversas estão bem adiantadas. O técnico Léo Jardim já manifestou interesse no atleta e aguarda apenas os trâmites burocráticos para confirmar a contratação. Nada está fechado ainda, tudo pode acontecer, mas é mais uma movimentação que mostra como o Flamengo tem peças interessantes que despertam o interesse de outros clubes do cenário nacional. E por falar em movimentação, hoje é dia de coletiva no Ninho do Urubu. Às 11 da manhã, Bruno Pivetti e Alfredo Almeida vão falar à imprensa. Bruno chega como novo técnico da categoria sub-20, enquanto Alfredo assume o posto de diretor do futebol de base. Uma mudança importante na estrutura do clube, que mostra a preocupação em fortalecer as categorias de formação e preparar melhor os talentos que podem surgir para o time principal. O Flamengo sempre foi celeiro de craques e investir na base é garantir o futuro do clube. Além disso, o elenco principal volta aos treinos nesta segunda-feira com um olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que será contra o Santos. Mas a expectativa maior gira em torno do retorno de Pedro, que se envolveu em uma polêmica com a diretoria e com o técnico Felipe Luiz. A situação é delicada, mas a porta não está fechada. Pelo contrário, Felipe deixou claro que se o jogador tiver humildade de pedir desculpas ao grupo e mostrar vontade de seguir no Flamengo, ele pode voltar às atividades normalmente e ser relacionado para o jogo. Agora depende do próprio Pedro. Se ele quiser realmente continuar no clube, vai precisar dar esse passo. Do contrário, que traga uma proposta e siga seu caminho. No Flamengo, o coletivo está acima de qualquer individualidade e quem quiser fazer parte tem que entender isso. O clima no Ninho do Urubu é de cobrança, mas também de união. A diretoria trabalha para resolver os problemas sem criar crise e o foco continua sendo buscar títulos, manter a liderança no Brasileirão e fazer bonito nas outras competições. O torcedor, que sempre foi o termômetro do clube, percebe isso. Sabe que o time está em construção, mas também sente que a temporada pode terminar com muita alegria. E antes que alguém venha dizer que o Flamengo só ganha por causa do elenco caro ou do investimento alto, é bom lembrar que nem sempre dinheiro garante resultado. O que faz a diferença é gestão, é planejamento, é saber montar um grupo com peças que se completam. E nisso o Flamengo tem dado aula. Não é à toa que incomoda tanta gente. Não é à toa que tentam o tempo inteiro colocar em dúvida nossas conquistas. Mas a torcida já aprendeu a lidar com isso. Já entendeu que quando o Flamengo tá bem, o barulho aumenta? E quanto mais barulho fazem, mais a gente joga? Então segura essa sequência de notícias, porque vem muito mais por aí. O Flamengo é gigante, é amado, é odiado, mas nunca é ignorado. Quem tenta nos diminuir só se desgasta. Porque no final das contas o que fica é o que a gente constrói dentro de campo. E nisso ninguém faz melhor que o Mengão. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo aprendeu ao longo dos anos, é que nada vem fácil. Cada título, cada conquista, cada goleada, tudo isso foi construído com muito suor, luta e superação. E é por isso que incomoda tanto quando parte da imprensa, por puro orgulho ferido ou por outros interesses, tenta reescrever a narrativa. Querem fazer parecer que vencer um time europeu no Supermundial foi uma obrigação, querem tratar um triunfo histórico como se fosse algo banal. Mas a verdade é que quando o Flamengo ganhou do Chelsea, ganhou de um time fortíssimo, que ontem mostrou mais uma vez a sua força ao destruir o Paris Saint-Germain. E isso precisa ser valorizado. Não é só o torcedor que sabe disso, não. Quem entende de futebol de verdade reconhece o tamanho da façanha. O problema é que tem gente que não aceita ver o Flamengo no topo, que prefere minimizar a vitória a dar o braço a torcer, mas a realidade é que o Mengão tá aí firme e forte, na liderança do Brasileirão, jogando bem, vencendo partidas difíceis e mantendo o foco. O jogo contra o São Paulo foi mais um exemplo de como esse time sabe competir. Mesmo sem brilhar o tempo todo, o Flamengo foi eficiente, soube controlar as ações e garantiu os 3 pontos. E isso é o que faz a diferença no campeonato de pontos corridos
Não é só jogar bonito, é saber ganhar mesmo quando o espetáculo não aparece. E o Flamengo vem conseguindo fazer isso mesmo com alguns desfalques, mesmo com jogadores sendo assediados por clubes de fora, mesmo com as manchetes tentando criar crise onde não tem. O elenco tá unido, o ambiente é bom e isso tem se refletido nos resultados. É claro que nem tudo são flores. O caso do Pedro ainda precisa ser resolvido. E não é só questão de disciplinar, é uma questão de postura de profissionalismo. Felipe Luiz, como técnico, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E tá certo ele. O Flamengo é maior do que qualquer jogador. Pedro tem potencial, tem qualidade, é ídolo de parte da torcida, mas precisa entender que respeito ao grupo é inegociável. Se ele quiser continuar, vai ter que baixar a guarda, reconhecer o erro, pedir desculpas e seguir em frente. Se não quiser, o caminho está aberto. A diretoria já deixou claro que está aberta a propostas, mas o ideal é que tudo seja resolvido internamente sem alarde, porque o Flamengo precisa de todos unidos. A temporada é longa, os desafios são grandes e qualquer rachadura pode custar caro lá na frente. Do lado do mercado, o Flamengo também se movimenta. Como falamos, o Michael deve mesmo sair. E não dá pra dizer que é surpresa. Desde que voltou ao clube, o atacante nunca se firmou totalmente. Teve bons momentos, mas também ficou muito tempo no banco e parece que não conseguiu mais se adaptar ao estilo do time. A chance de voltar ao mundo árabe agrada o jogador, agrada seus empresários e também não desagrada ao clube, que poderá abrir espaço na folha salarial e ainda buscar uma peça mais adequada ao que o técnico Felipe Luiz deseja. O Flamengo já deixou claro que não vai dificultar que, se chegar proposta razoável, a saída será facilitada. E a verdade é que o futebol é assim mesmo. As peças vão se encaixando conforme o momento. O Michael já cumpriu seu papel, já fez sua história e agora deve seguir novos rumos. Outro ponto que chama a atenção é a presença constante do Cruzeiro na cola do Flamengo. A equipe mineira parece decidida a brigar pelo título e não tem dado margem. A goleada sobre o Grêmio foi contundente e mostra que o time de Léo Jardim vem com tudo e não para por aí. Estão tentando reforçar ainda mais o elenco e o interesse em Matheus Gonçalves é um indicativo disso. O jogador do Flamengo pode ser mais uma peça importante no esquema cruzeirense. As negociações já estão bem avançadas e, apesar de ainda não haver assinatura, tudo indica que o desfecho está próximo. Se concretizar, será uma movimentação interessante, tanto para o jogador, que busca mais minutos em campo, quanto para o Flamengo, que vai enxugar o elenco e liberar espaço para novas contratações. Aliás, o trabalho de bastidor no Flamengo é algo que merece destaque. Enquanto alguns clubes tropeçam por falta de planejamento, o rubro-negro tem mostrado que sabe se organizar. A reformulação da base, com a chegada de Alfredo Almeida e Bruno Pivetti, é um exemplo disso. Investir na base não é apenas uma estratégia de médio e longo prazo, é também uma forma de garantir renovação constante no elenco principal. Muitos dos nossos ídolos recentes vieram de lá: Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier, e com uma estrutura profissional bem montada, outros virão. O novo treinador do Sub-20 já tem experiência, já conhece o ambiente do futebol brasileiro e chega com o desafio de manter o Flamengo como uma das principais potências formadoras do país. Voltando ao Lucas Paquetá, é impossível não se empolgar com a ideia de vê-lo novamente com o manto sagrado. Ele tem história com o clube, tem identificação com a torcida e traria um salto de qualidade absurdo ao meio-campo rubro-negro. Mas é preciso ter calma. A situação dele na Inglaterra ainda depende de uma série de fatores. Existe um processo que está em andamento e só após a conclusão disso é que o futuro do jogador será definido. Se for absolvido, o West Ham já sinalizou que está disposto a negociá-lo, aí vai ser uma disputa dura. Flamengo, clubes da Arábia Saudita, quem sabe até outros times da Europa. Tudo pode acontecer. Mas o fato de o jogador ter declarado que gostaria de voltar ao Brasil dá uma esperança real. Agora é esperar e acompanhar cada passo desse processo. Nesse meio tempo, o torcedor rubro-negro segue atento, vibrando a cada jogo, sofrendo, comemorando como sempre foi. Porque ser Flamengo é isso, é viver cada minuto com intensidade, é não aceitar o pouco, é buscar sempre o topo. E é por isso que o clube está onde está. Por isso que mesmo quando tentam nos atacar, a resposta vem dentro de campo.
Porque o Flamengo fala com bola, fala com vitória, fala com título. E ninguém segura essa força. E o que a gente pode esperar nas próximas rodadas do Brasileirão? Muita emoção. O campeonato está pegando fogo com vários times vivos na disputa. Mas o Flamengo tem uma vantagem, tem elenco, tem estrutura, tem torcida e tem confiança. A tabela ainda reserva confrontos complicados, mas se o time mantiver o foco e evitar deslizes, vai seguir brigando ponto a ponto. A próxima partida contra o Santos é daquelas que exigem atenção redobrada. Mesmo que o adversário não esteja no seu melhor momento, é jogo fora de casa com pressão e a gente sabe que nesses jogos qualquer detalhe faz diferença. O time precisa entrar ligado sem salto alto para garantir mais 3 pontos e seguir no topo. O momento é de união, dentro e fora de campo. A diretoria precisa continuar com o pé no chão, resolvendo os problemas com serenidade. O técnico, Felipe Luiz, que vem surpreendendo positivamente, tem que manter a mão firme. E os jogadores precisam entender que o Flamengo não é lugar para vaidade. Quem veste essa camisa tem que estar disposto a suar sangue, a dar o máximo, a se doar por inteiro, porque o torcedor exige isso. Não aceita menos do que entrega total. E se o Flamengo seguir nessa toada com equilíbrio, com planejamento e com o apoio da nação, tem tudo para terminar o ano comemorando. Tem tudo para levantar a taça. Porque quando o Flamengo encaixa, quando o Flamengo embala, é difícil parar. E ninguém quer enfrentar esse time embalado, os adversários sabem disso. Por isso tentam tumultuar, por isso inventam crise. Mas a torcida não cai mais nessa. O torcedor já sabe ler as entrelinhas, já entendeu que quando falam mal é porque estão com medo. E isso só motiva ainda mais. O Flamengo é muito mais do que um clube. É uma nação, uma paixão que atravessa gerações. Que emociona, que arranca lágrimas, que faz vibrar o coração de milhões. E é por isso que toda tentativa de nos derrubar é em vão. Porque podem até tentar, mas nunca vão conseguir apagar a nossa luz. Nunca vão conseguir calar a nossa voz. O Flamengo é gigante demais para isso. E a gente segue acompanhando tudo. Treinos bastidores, contratações, jogos. Cada passo do Mengão você vai saber aqui, porque a nação merece estar sempre bem informada com tudo o que acontece no clube mais amado do Brasil e do mundo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, o clima nos bastidores do Flamengo ganhou um novo ingrediente. Nesta semana, que pode agitar o mercado da bola, uma declaração enigmática de José Botto, dirigente do clube carioca, está dando o que falar. Em uma conversa informal nos corredores do ninho do Urubu Botto, surpreendeu ao comentar sobre o futuro do atacante Pedro. Que ele seja feliz no Palmeiras, disse em tom que muitos interpretaram como uma despedida velada. A fala, embora não oficialize, nada acendeu o alerta, tanto na torcida rubro-negra quanto entre os palmeirenses. Pedro, que vem sendo alvo constante de especulações, já teve seu nome ligado ao clube paulista em outras oportunidades, mas desta vez o burburinho ganhou. Força graças à fonte José Botto, uma figura importante no futebol do Flamengo e respeitada por sua discrição e franqueza. Nos bastidores comentasse que o Palmeiras estaria disposto a investir pesado para contar com o atacante já na próxima janela de transferências. Com a iminente saída de alguns nomes do setor ofensivo, Pedro poderia chegar como a peça ideal para reforçar o elenco de Abel Ferreira. A declaração de Botto pode ser apenas um gesto de cordialidade ou um indicativo de que a negociação está de fato em estágio avançado. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo não se pronuncia oficialmente sobre o assunto e Pedro segue treinando normalmente. No entanto, a frase deixada por Botto ecoa como um prenúncio de mudanças. Que ele seja feliz no Palmeiras não soa como uma simples torcida pelo sucesso alheio. Para muitos foi uma despedida com o endereço certo. O que antes era apenas rumor, agora toma contornos mais sérios. Será que Pedro está de malas prontas para o Allianz Parque? Por hora só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. A novela Pedro promete novos capítulos em breve. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.